existe uma infinidade de atividades físicas que a gente pode praticar. A gente pode praticar esporte, a gente pode praticar musculação, yoga, várias possibilidades em qualquer faixa etária. A atividade física ela é sempre indicada. Mas hoje a gente escolheu, né, Luiz, aqui no canal, falar um pouco sobre a musculação. E por que a gente escolheu falar sobre isso? Aqui no Bora Chegar Lá, a gente quer falar sobre longevidade, a gente quer falar sobre saúde, para você chegar lá bem, disposto, com toda a saúde que precisa. E hoje a gente vai falar sobre os benefícios da musculação na nossa memória. Exatamente. A gente às vezes pensa, eu, por exemplo, no estudo do envelhecimento, comecei a pensar um pouco mais sobre as diferenças das práticas de atividades físicas, né? Porque normalmente a minha vida veio do esporte. Desde criança eu pratico esporte, né? Então já pratiquei tênis de mesa, que algumas pessoas chamam de ping-pong, mas é tênis de mesa, tá? Já pratiquei vôlei, pratiquei softball, pratico até hoje, que é o meu esporte preferido, conforme vocês podem ver aqui no meu uniformezinho. O softball, para quem não sabe, ele é muito parecido com o beisebol, mas ele é uma bolinha um pouquinho maior e mais macia, e ele ficou popularizado porque normalmente são mais as mulheres que praticam. Tem uma vida inteira no esporte. Eu acho que a tua realidade foi parecida, não foi, Luísa? Olha, quando eu era criança, eu jogava handball, então eu era até da seleção do colégio, tá? Vamos, Maravilhosa. hein? Consegui aí viajar através do esporte, então Legal. é uma coisa que eu fazia muito quando eu era adolescente, só que a gente passa por uma outra fase, né? Pra fase adulta. E Verdade. quando a gente chega na fase adulta, não é todo mundo, principalmente as mulheres, que conseguem seguir com aquele hábito saudável, esportes e tudo mais que a gente era acostumado. Então, desde a fase adulta, eu comecei a fazer musculação. Eu também comecei a prestar atenção mais na musculação nessa fase mais adulta, até porque, assim, vamos ver a realidade, como é que funciona. A gente começa a estudar, eu não tenho filhos, mas tem mulheres que têm filhos, aí tem uma jornada tripla em casa, aí é difícil você conseguir se manter num esporte que exige, além da prática do próprio esporte, também fortalecimento dos teus músculos, né? E o tempo, ele acaba sendo um pouquinho mais escasso. Então, a musculação também a gente começa a ver por esse lado, mas começa a ver também pelos benefícios. A musculação, apesar de não ter vindo desde a adolescência e eu comecei a fazer na fase adulta, o que eu percebo fazendo é que é algo que eu faço por mim. Ninguém vai me tirar. Assim como quando a gente estuda e o conhecimento a gente fica com ele, o nosso fortalecimento muscular é algo que eu vou ser beneficiada e aquilo vai me seguir até a velhice, né? Então aquilo ninguém vai me tirar. Por exemplo, às vezes a gente passa por intempéries ao longo da vida, perde o emprego, né? Tem que mudar de casa e tudo mais, mas o teu corpo, né? O teu templo ali é aquilo que vai seguir. Então até nos dias que eu tô com preguiça, eu penso, eu vou ser uma velhinha forte. Também não é a minha atividade física preferida, mas ela traz tantos benefícios que vale muito a pena a gente praticar. A musculação traz diversos benefícios para o nosso corpo. Fortalece os nossos ossos, preserva a nossa massa muscular, melhora o metabolismo basal e traz uma série de benefícios que a gente vai ver hoje e no longo prazo. Pois é, a gente acha que praticando qualquer atividade física, aquilo vai estar fazendo um bem para o nosso corpo inteiro, e de fato é verdade. Só que a musculação, ela tem um diferencial. Tem coisas que na musculação é possível a gente fazer no nosso corpo, como essas coisas que a Luísa falou ainda há pouco, que outras atividades físicas não permitem tão bem quanto a musculação. Antes da gente entrar especificamente sobre quais esses benefícios são os diferenciais, eu queria fazer uma pequena diferença aqui para a gente entender sobre o processo do envelhecimento. Existe no envelhecimento dois processos principais. Um é a senescência e o outro é a senilidade. A senescência é o seguinte, o corpo ele vai envelhecendo todos os dias. E não são só as pessoas aí que já estão para mais de 60 anos. Todos os nossos corpos vão envelhecendo. É o processo natural de envelhecimento do corpo. Nesse processo de envelhecimento, a gente vai perdendo a massa muscular, enfraquecendo nossos ossos, né? A gente vai também sentindo que o corpo ele vai, de alguma forma, modificando e perdendo algumas funções. Algumas funções vão ficando mais debilitadas. Esse é o processo da senescência. Já a senilidade é quando esse processo de envelhecimento ele traz algum acompanhamento patológico, por exemplo, ou alguma diferença na nossa cognição, como as demências, o Alzheimer. E aí a gente precisa, ao longo da vida, praticar alguma atividade que possa fazer com que a gente consiga se preservar dessa senilidade, ou o máximo que a gente conseguir, não atingir essas situações patológicas. E hoje a gente vai mostrar como a musculação pode ajudar nisso. O estudo que a gente baseou para fazer esse episódio aqui, ele trata justamente dessa relação entre a musculação e a memória, né? Que tem a ver com a senilidade, que é o que tu estavas falando logo no começo. Exatamente. Esse estudo que foi feito pela Unicamp, ele juntou 44 pessoas, tá? Aí ele dividiu em dois grupos. Um grupo, ele foi submetido a fazer atividade física durante 6 meses, 2 vezes por semana. Atividade física de acordo com aquela possibilidade dele. Eram pessoas idosas que foram colocadas Isso é nesse grupo. muito legal, né, Marcela? Porque o estudo, ele é com pessoas idosas. Sim. Então, assim, já mostra que as pessoas estão ali no mesmo patamar, né? Isso. Dentro desse grupo de estudo, tem pessoas que já têm um comprometimento cognitivo leve, tá? Já teve uma perda de memória ou alguma coisa nesse sentido. Então, qual era a ideia? Pegar metade desse público, ou seja, 22 pessoas praticando atividade física nesse período, e a outra metade não praticando, para ver qual era a diferença que a musculação ia fazer na vida das pessoas.
o estudo da Unicamp mostrou que as pessoas que participaram do teste e que trabalharam aí a musculação, elas tiveram uma redução da atrofia neural. Partes do cérebro que são relacionadas ao Alzheimer, elas foram melhoradas. Então a gente percebe que tanto quem já tinha um certo grau de perda de memória e de senilidade, isso conseguiu ser revertido com a ajuda aí da musculação. Muito legal esse teste. É verdade. E aí a gente tem que perceber o seguinte, a atividade da musculação especificamente, que vai agir nos neurônios, ela age na anatomia dos nossos neurônios. Por isso que a gente consegue fazer com que essa preservação da memória ela possa acontecer. Então, no estudo foi feito lá no finalzinho uma observação, para que eles até possam pesquisar mais, de que no futuro, se as pessoas fizerem uma atividade física, em termos da musculação, prolongada, né, porque esse estudo foi feito com 6 meses, Sim. se prolongar um pouco mais esse tempo, pode ser que aqueles distúrbios já de memória, eles possam ser revertidos, né? Então, existe uma esperança, porque, por exemplo, hoje em dia, quanto não deve se gastar uma pessoa que tem uma doença como Alzheimer, por exemplo, em relação a medicamento? Né? Então, a musculação, ela seria um recurso, além de ser um recurso mais em conta, mais barato, e é super acessível. E é um recurso também no sentido da preservação antes daquela situação acontecer. Então, Prevenção. Isso, prevenção, exatamente. E aí a gente pode pensar nele nos dois pontos de vista, tanto antes quanto depois daquilo que já está instalado. Marcela, eu acho que eu vou ficar fazendo já atividade física Bora. aqui, porque eu não quero perder minha memória tão cedo. Eu acho realmente que quando a gente analisa um estudo desse e pensa nos benefícios do futuro, ajuda a gente a acordar no outro dia de manhã, disposto e pensando nisso. Que realmente o que a gente tem hoje é que a medicina e a ciência vem avançando, demonstrando que a atividade física, especificamente a musculação, ela traz benefícios muito importantes, não só para a melhoria do nosso corpo físico, Sim. mas também aqui dentro, para a memória. Então, quando a gente vai planejar a nossa aposentadoria e pensar como a gente vai chegar lá, né? Como a gente vai chegar lá na frente, a gente quer chegar com memória, Isso. a gente quer chegar bem. Então, tudo isso faz parte da tua preparação para a aposentadoria, que eu tenho certeza que vai ser mais saudável praticando atividade física aí, fazendo uma musculação, né? Exatamente. E a gente perde muito da nossa massa muscular, né? Chamada de... Olha, a Luísa já tá fazendo o exercício dela. Chamada de sarcopenia, né? Nossos músculos, eles vão perdendo força. E aí a musculação, ela ajuda nisso também, em relação aos nossos músculos. Agora, a gente sempre tenta trazer aqui no canal para vocês algumas informações que vão para além daquilo que a gente já está acostumado a ouvir. Como a gente disse no começo, a atividade física, todo mundo sabe que para todas as faixas etárias ela é muito importante. Mas nesse caso específico, a musculação, se você ainda não faz, considere fazer, porque com certeza os benefícios vão ser muito importantes, não só para o teu corpo, como a gente falou, mas também para a tua cabeça, para a tua memória, tá bom? Se tu não sabe como começar, procura uma academia e um profissional que vai te ajudar a tratar a musculação no estado onde você se encontra. Sim. Então, o legal do estudo da Unicamp é que foi feita com pessoas idosas. Então, percebe que mesmo que você comece aos 60 anos fazer atividade física, isso sim vai melhorar, então não é tarde demais, tá? Então, se você não sabe como começar, procura um profissional de educação física, um profissional qualificado, ou então procura uma academia de confiança que seja perto da tua casa, que com certeza vai estar cheio de informação útil sobre como começar a musculação, atendendo às suas necessidades, né? Então, assim, de todas as idades, jovens, adultos, idosos, então todo mundo tem um grau aí para saber como que vai funcionar o seu corpo e nunca é tarde, nunca é verdade. tarde. Eu adoro ser atleta de final de semana do meu esporte favorito, mas eu também não largo mão de fazer minha musculação. A gente espera que esse conteúdo tenha te ajudado a entender a importância de praticar, sim, a musculação em todas as fases da vida, mas também nunca é tarde para você começar, se ainda não deu tempo, ou se você ainda não prestou atenção para esses benefícios. E a gente pede que você continue com a gente aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, Marcela, esse é o nosso 10º episódio! Maravilha! Se você, nós já estamos aí no 10º episódio, então se você gostou desse conteúdo, compartilha com pessoas que você acha que ainda dá tempo de começar a musculação, seja para melhorar o corpo físico agora, seja para melhorar a mente, e comenta aí outras informações e assuntos que você gostaria de ser abordado, que a gente vai ficar aqui, ó, malhando, mas esperando o teu comentário, tá bom? Se inscreve lá e ativa o sininho para acompanhar a gente mais ainda. Bora chegar lá? Ela melhora os nossos ossos, melhora os ossos. Pra que alguns